Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E o nosso estudo hoje é sobre o papel dado por Deus para a esposa na família. E nós temos aprendido ao longo de nosso estudo que Deus instituiu a família. Nós começamos em Gênesis capítulo 1. E vimos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem para cumprirem os seus propósitos como família. Mas nós vimos em Gênesis capítulo 3 que este casal desobedeceu a Deus, desfigurando a imagem de Deus no homem, trazendo graves consequências de pecado e morte, não somente às suas vidas, mas também à sua família e a todas as famílias da terra. Mas nós aprendemos que em Cristo a imagem de Deus é restaurada na vida do pecador que se arrepende de seus pecados e crê em Cristo como Salvador, sendo assim salvo da ira de Deus, tendo seus pecados perdoados por Deus e passando a pertencer à família de Deus, podendo assim desfrutar de uma vida, de um casamento e de uma família transformados por Deus. Na última lição, nós vimos o papel dado por Deus ao marido na família, e hoje é a vez das esposas. Nós veremos então o papel dado por Deus, o plano de Deus para abençoar a família através de uma esposa segundo o seu coração. Você tem a sua Bíblia? Então, abra comigo no início da Bíblia, Gênesis capítulo 2, e queremos iniciar aqui vendo o propósito de Deus em criar a mulher. Nós lemos em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, no plano de Deus, a esposa é a companheira auxiliadora dada por Deus ao seu marido. Um precisa do outro. Os dois vêm de Deus. Nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. Ser uma auxiliadora é uma alta responsabilidade e privilégio de imitar o próprio Deus. Nós lemos em Salmo 27:9, Davi diz, o salmista Davi fala assim, tu és o meu auxílio, falando do Senhor Deus. Lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 6, o Senhor é o meu auxílio. Então, ser uma auxiliadora é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Privilégio esse de imitar o próprio Deus, que é o nosso auxílio. Continuando aqui em Gênesis, agora capítulo 3 e versículo 8, a mulher, junto com seu marido, ouviam diariamente a voz de quem? Gênesis 13:8 diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. A coisa mais importante para a esposa como auxiliadora é andar com Deus. Isso é a coisa mais importante.
Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e eles andavam com Deus. Eles ouviam a voz de Deus. Então esta é a coisa mais importante para você, esposa. Andar com Deus, amando de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É isso que Jesus disse em Mateus capítulo 22, versos 36 a 38, quando lhe perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este, disse Jesus, é o primeiro e grande mandamento. Agora, como andar com Deus? Nós andamos com Deus pensando os pensamentos dele, desenvolvendo as atitudes dele, fazendo a vontade dele, demonstrando as palavras e ações que agradam a ele, e assim aprofundando a nossa comunhão com ele e refletindo o caráter dele. Esta é a imagem de Deus que ele colocou no homem, poder pensar, sentir, decidir, agir como ele age, ter comunhão com ele. E é assim que nós andamos com Deus. Agora, como isso acontece? Interessante o que Jesus falou em João capítulo 14, vamos aqui um minuto, e versículo 21. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus repete novamente em verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Como então isso acontece? Obedecendo a palavra de Deus, diz Jesus. Se alguém me ama, diz Jesus, vai guardar a minha palavra. E assim estando cheio do Espírito de Deus. Porque Jesus promete que quem guarda a sua palavra, tanto ele, o Filho, quanto o Pai, irá fazer morada nele. E nós sabemos que o Espírito de Deus é quem habita na vida da pessoa que crê em Jesus Cristo. Esposa, a coisa mais importante para você como auxiliadora é andar com Deus. Agora vamos para o Novo Testamento, o livro de Tito, lá para o final da Bíblia. Nós queremos ver algumas qualidades importantes da esposa que é auxiliadora para o seu marido. Tito capítulo 2 e versículos 4 e 5. Temos essa instrução de Paulo aqui, falando sobre as esposas. Ele fala aqui que as mulheres idosas devem instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas e honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então veremos algumas qualidades importantes aqui nesse texto de uma esposa que é auxiliadora ao seu marido. Primeiramente, em verso 4, ela ama o seu marido e seus filhos. A esposa
segundo o coração de Deus, deseja o melhor para o seu marido, procurando ouvi-lo, encorajá-lo, respeitá-lo, segui-lo e perdoá-lo, jamais competindo com ele ou tentando controlá-lo. Este é o amor que ela deve ter, o amor de Deus, o amor que Deus pede. E a palavra aqui, amar, tem aquela ideia de afeto também, uma afeição pelo seu esposo. Nós vimos na semana passada que o amor de Deus, 1 Coríntios 13 e 7, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, jamais acaba. Então este é o amor que uma esposa como auxiliadora terá pelo seu marido. E este amor, diz Tito, estende-se a seus filhos, amarem ao marido e a seus filhos. Mais duas qualidades temos aqui, agora em versículo 5, serem sensatas e honestas ou puras. Então a esposa, segundo o coração de Deus, é irrepreensível em sua conduta. É uma pessoa sensata, pensada naquilo que irá dizer e fazer, procurando viver com pureza e honrar ao nome do Senhor. É uma pessoa que será fiel ao seu marido. E continuando aqui, em versículo 5, diz também: boas donas de casa e bondosas. Então a esposa, segundo o coração de Deus, ela é diligente em cuidar dos afazeres do lar. Ela é sábia ao instruir a sua família e ela é bondosa a todos. Interessante, no livro de Provérbios, se voltarmos aqui ao Antigo Testamento, nós temos um texto que também fala das qualidades da esposa auxiliadora. Provérbios capítulo 31, começando com o versículo 10, eu vou ler aqui alguns versículos que mostram essa verdade da esposa auxiliadora sendo aquela boa dona de casa, pessoa bondosa, sábia, sensata. Olha o que diz Provérbios 31, começando com o verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Verso 20. Abre a mão ao aflito e estende ainda ao necessitado. Versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então nós podemos ver estas qualidades de uma esposa auxiliadora.
Voltando então a Tito, capítulo 2, a última qualidade mencionada aqui é que seja sujeita ao seu marido, submissa ao seu marido. Então a esposa, segundo o coração de Deus, reconhece que Cristo é o Senhor da vida dela e que Cristo colocou o marido como cabeça de seu lar. E então ela irá submeter-se ao seu marido, ela irá confiar na soberania de Deus na vida do seu marido. E nós lemos isto também em Efésios capítulo 5 e versículo 22, onde diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então esta visão da esposa auxiliadora, ela reconhece que Cristo é o Senhor da vida dela. Ela reconhece que Cristo colocou o seu marido como cabeça de seu lar. E por isso ela irá se submeter ao marido. Ela irá confiar na soberania de Deus na vida do seu marido. Ela há de ser submissa ao marido como ao Senhor. E é interessante que diz no final aqui do nosso texto, em Tito capítulo 2 e versículo 5, a esposa que tem estas qualidades como auxiliadora, ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a esposa agindo desta forma, ela sendo uma pessoa que ama ao seu marido, seus filhos, sendo sensata, honesta, pura, boa dona de casa, bondosa, submissa ao marido, assim ela estará trazendo honra e não desonra à palavra de Deus. Muito importante, muito singular o papel da esposa como auxiliadora, para que a palavra de Deus seja honrada através da vida dela, dedicada ao Senhor, ao seu marido e à sua família. Mais um texto, indo adiante mais um pouquinho para 1 Pedro, capítulo 3, o proceder submisso da esposa demonstrará qual espírito que é de grande valor diante de Deus. Olha o que diz o nosso texto, 1 Pedro 3, começando com o verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a esposa, segundo o coração de Deus, demonstrará um espírito manso e tranquilo, que ganhará o coração do seu marido. No plano de Deus, a esposa é o complemento para o seu marido e a sua família. Esposa, você tem
um espírito manso e tranquilo. Isto, diz a Bíblia, é de grande valor diante de Deus. Isto é algo muito importante como uma auxiliadora ao seu marido, o espírito manso e tranquilo. E por último, voltando a Efésios capítulo 5, nós olhamos esse texto na semana passada. É um dos textos principais que fala sobre o plano de Deus para a família. Verso 22 fala sobre a esposa, depois fala sobre o marido, verso 25 em diante, depois pais e filhos em Efésios capítulo 6. Agora, antes de falar sobre a família, o plano de Deus para a família, em Efésios 5, 18 a 21, nós temos um pré-requisito essencial para a esposa ser uma auxiliadora submissa. É o mesmo pré-requisito essencial que nós vimos semana passada para o marido ser um líder amoroso. Verso 18, Efésios 5. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então a esposa, segundo o coração de Deus, irá auxiliar em seu lar, debaixo da liderança do seu marido, não em sua própria força, mas pelo poder do Espírito de Deus, na medida em que obedece a palavra de Deus. Ele disse o quê? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante que no texto paralelo a esse, em Colossenses capítulo 3, onde Paulo também fala do plano de Deus para a família, começando com a esposa em verso 18, marido 19, pais, filhos, até o final do capítulo 3, em verso 16, nós lemos as seguintes palavras: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui em Efésios 5 diz, enchei-vos do Espírito. Colossenses 3, passagem paralela, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então nós podemos ver que estar cheio do Espírito é intimamente ligado a estar cheio da palavra. Cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus. Esses dois conceitos são intimamente ligados. E é essencial para a esposa como auxiliadora, para o marido como líder do seu lar. É essencial que esteja com a palavra de Deus enchendo a mente e o Espírito de Deus controlando assim a nossa vida. Então, quero fazer agora algumas perguntas para você como esposa, tendo em vista tudo que vimos aqui sobre o papel que Deus tem dado à esposa como auxiliadora. Algumas perguntas. Esposa, você tem buscado o melhor para o seu marido? Você tem encorajado o seu marido em suas decisões? Ou tem ficado preocupada, emburrada, irritada, ressentida com ele? Você tem valorizado as boas qualidades do seu marido? Ou fica criticando e relembrando as suas falhas e faltas?
Você procura seguir os planos do seu marido ou exige que ele faça as coisas do seu jeito? Se você tem sido uma esposa crítica, irritada, preocupada principalmente com o que você pensa, em como você se sente, em fazer a sua vontade, em falar e agir como você quer, você precisa de um novo coração transformado por Cristo. Nós lemos em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Só Cristo para transformar o coração, para restaurar esse coração, para ser a imagem de Deus. Nós lemos em Provérbios 4 e verso 23 sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o meu pensar, o meu sentir, o meu decidir faz parte desse coração e nós precisamos guardar este coração. Levar cativo, como nós já vimos antes, todo pensamento em obediência a Cristo. Precisa então, esposa, se tem vivido desta forma, arrepender-se de seus pecados, encher a sua mente com a palavra de Deus, desenvolver em seu coração as atitudes de Deus, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, que lhe ajudarão a fazer a vontade de Deus e a demonstrar as palavras e as ações de Deus, para assim aprofundar a sua comunhão com Deus e ser uma esposa segundo o coração de Deus. Tão importante. Para ser a auxiliadora submissa que Deus planejou, você precisa obedecer à palavra de Deus e andar em comunhão com Ele, tendo assim o poder, a graça e a sabedoria de Deus operando eficazmente em sua vida. Este é o plano de Deus para você, esposa, ser bênção para o seu marido e em sua família. E na próxima lição, nós veremos o papel dado por Deus aos pais na família. Até a próxima.